A gente fala sobre política. A reforma desse setor fez a quantidade de partidos diminuir aqui no Brasil. Acredite se quiser. Reportagem de Beatriz Manfredini. O número de partidos políticos brasileiros vem encolhendo nos últimos anos. O país, que chegou a 35 legendas distintas em 2015, agora caminha para ter 24 siglas em 2025, se confirmadas movimentações já avançadas, como a federação entre União Brasil e PP e a fusão entre PSDB e Podemos. Na prática, isso representa um encolhimento de 31% nos últimos 10 anos. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Roberto Freire, ex-presidente do Cidadania, relacionou o momento a mudanças na legislação. A partir de uma reforma política que pouco se fala, mas foi uma grande reforma, que é a cláusula de desempenho, quando você definiu cláusula de desempenho, você colocou um cenário futuro de redução partidária. Nós tínhamos uma centena de partidos que, evidentemente, colocava com a democracia disfuncional. Embora já tenham sido acertadas entre as cúpulas partidárias, tanto a Federação União-PP como a fusão PSDB-Podemos precisam ainda cumprir algumas etapas formais, como a aprovação de novo estatuto e programa em reunião conjunta, além de obterem o aval do Tribunal Superior Eleitoral. Roberto Freire também comentou a possibilidade de federação do próprio Cidadania com o PSB. Essa hipótese com o PSB é aventada e parece que caminha, embora esteja marcado um Congresso Nacional onde haverá discussão sobre o futuro do Cidadania. No caso da cláusula de barreira, vale lembrar que as regras acordadas vão endurecendo aos poucos até 2030. Na data, os partidos precisarão atingir 3% dos votos no país e eleger ao menos 15 deputados federais para terem direito à propaganda na TV e receber verbas, o que tem impulsionado um maior enxugamento. Ainda para este ano, por exemplo, outros partidos já pensam em junção. Caso das negociações de federação, como MDB, Republicanos e PSD. Já no caso da fusão PSDB-Podemos, há a expectativa de a nova legenda firmar em breve uma federação com Solidariedade. Bom, Kobayashi, Cristiano Vilela, começa por você, Kobayashi. A questão é a seguinte, sempre se falou que o Brasil tem muitos partidos, mais de 30, agora há esse enxugamento, mas talvez na leitura da maioria dos analistas, esse enxugamento não traz benefícios para o eleitor, ou seja, o Brasil continua sendo ainda inchado de partidos. À medida em que a gente tem diminuição dos partidos com as fusões, federações, a gente está tendo aumento de emendas parlamentares, por exemplo, e de fundo eleitoral, ou seja, isso não está diminuindo o gasto público com os partidos políticos, né, Tiago? Mas essa onda de federações, fusões, uniões, todas de tantos partidos políticos, acontecem por uma questão de sobrevivência, de ter acesso, continuar tendo acesso a fundo eleitoral, de continuar tendo tempo de televisão e de rádio, que são ainda muito importantes em eleições, sejam as municipais, sejam as eleições gerais, tudo isso por conta de uma cláusula de barreira que precisa ser respeitada e atendida a cada eleição. Então é sobrevivência, né? Não é que esses partidos gostam da união, estão muito dispostos a somar ideias uns com os outros, não. Isso não é tão bonitinho assim. Eles querem mesmo sobreviver no universo político em que se sobressai os partidos políticos. E não quer dizer que o Cristiano Vilela vai trabalhar menos com o direito eleitoral, é isso, Vilela? De forma alguma, Tiago, o trabalho continua firme e forte, até porque o processo eleitoral demanda realmente muitas ações e muitas discussões. Eu vejo que essa questão desse sarrafo eleitoral que vai limitando o número de partidos até o ano de 2030, ele é positivo. Talvez seja aquela negociação que foi necessária fazer, não passaria uma regra que extinguisse o número grande de partidos de uma hora para outra. Então eu vejo que, de fato, a gente vai chegar no ano de 2030 com um número menor. Talvez a gente gostaria que fosse um pouco mais rápido, mas eu vejo que pelo menos pode ser um instrumento bastante efetivo. A dúvida, Kobayashi, é se isso é uma tendência, porque a gente já viu outras federações que não deram certo e se desfizeram. Aí se começar a acontecer, vai voltar tudo como era antes. É a grande diferença que está aí.
talvez o Vilela possa explicar melhor, entre a federação e a fusão, né? Que a federação, os partidos continuam existindo autonomamente, mas com um compromisso ali de por um determinado período, integrar a mesma ideia nas suas bancadas, enfim, diferentemente da fusão, que daí é uma criação de um novo partido a partir de duas siglas diferentes. Por exemplo, nessa questão envolvendo União Brasil e Partido Progressistas, em que parece haver uma fusão, aí há uma questão para a gente acompanhar, que é justamente como é que vai ficar essa liderança do partido, porque é partido que tem pré-candidato à presidência, mas que tem bolsonarista, é partido que integra a base do governo Lula, ou seja, tem cabeças com as mais diferentes ideias em um novo partido que estaria se criando, e aí não tem esse período de arrependimento, que depois desfaz a federação ou a fusão e pronto, né? Uma fusão é para passar a valer dali em diante, ou seja, há algumas diferenças entre essas espécies todas de junções partidárias. Vilela, essa dúvida é interessante, porque se você tem a federação, os dois partidos continuam existindo, ou seja, me corrija, claro, se eu estiver enganado, são dois fundos partidários, são duas estruturas, é isso mesmo? Exatamente, são duas estruturas autônomas com relação a fundo partidário, a tempo de televisão, a organização, mas que devem caminhar em conjunto, como se elas estivessem ali num noivado, num namoro, numa fase onde elas ainda não são um só. Quando se trata de uma fusão, como bem colocou Kobayashi, aí sim, aí se trata realmente de um único partido onde as duas legendas deixam de existir e passam a formar uma única legenda compondo todos aqueles quadros de ambos os partidos.